Em Python, operadores aritméticos são usados para realizar operações matemáticas básicas. Vamos ver os principais operadores aritméticos e suas funções. O primeiro é a adição. O que faz a adição? Ela soma dois valores. Vamos dar um exemplo aqui. Print 5 mais 3. Vamos ver o resultado. E temos aqui 5 mais 3, 8. Se eu colocar aqui, entre aspas, esse 5, ele vira uma string. Esse 3 também se torna uma string. Quando somamos duas strings, nós temos algo que chamamos de concatenação. Ou seja, nós juntamos os dois valores. Como podemos ver aqui na saída, temos o valor 53. Se eu tirar as aspas desse primeiro valor, deixando ele como um número inteiro, e somente o segundo valor como string, isso vai gerar um erro, porque quando somamos um número inteiro com uma string, nós temos um erro de saída do nosso programa, pois essa operação não é possível de ser realizada. Temos aqui um type error, que não é suportada a operação de tipos de um inteiro com uma string. O próximo que nós temos é a subtração, na qual subtrai o segundo valor do primeiro. Vamos colocar aqui 10 menos 4. Vamos ver o resultado. Aí resulta o valor 6, como era esperado. Temos também o operador de multiplicação. Por exemplo, 7 vezes 2. A multiplicação multiplica dois valores. E o resultado nós temos aqui, 14. O operador de multiplicação também serve como operador de repetição. Por exemplo, vamos colocar aqui 10 vezes e a string A. Vamos ver o resultado. E aqui está. Quando multiplicamos um número inteiro por uma string, nós temos uma repetição. O próximo operador é a divisão. Vamos colocar aqui como exemplo 9 dividido por 2. A divisão divide o primeiro valor pelo segundo e retorna um valor de ponto flutuante. Vamos ver o resultado. Aqui está o valor de ponto flutuante 4,5. O próximo operador é o operador de divisão inteira. Vamos acrescentar aqui uma barra. O operador de divisão inteira divide o primeiro valor pelo segundo e retorna a parte inteira da divisão, descartando o restante. Vamos ver isso na tela. Temos aqui o valor 4. Se fosse a divisão normal, seria 4,5. Mas como é a divisão inteira, ele pega só a parte inteira do resultado. O próximo operador matemático é o resto da divisão ou módulo. Por exemplo, vamos tirar aqui essas duas barras e colocar porcentagem, que no caso aqui não se refere a porcentagem. Em Python, esse símbolo se refere
ao resto da divisão ou módulo, que retorna o restante da divisão entre dois valores. Vamos ver o resultado dessa operação. Temos aqui o valor 1, que é o resto dessa divisão. 9 dividido por 2 dá 4, porque 2 vezes 4 é 8. E 9 para 8 resta 1. Depois nós temos a exponenciação. Vamos mudar aqui o exemplo. 2 elevado a 3. A exponenciação eleva o primeiro valor à potência do segundo valor. Nessa expressão aqui, nós temos o resultado 8. Ou seja, é como se estivéssemos fazendo 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E também temos que falar a respeito dos parênteses. Os parênteses são utilizados para alterar a precedência dos operadores. Em Python, a precedência dos operadores aritméticos determina a ordem em que as operações são realizadas em uma expressão. E a ordem de precedência começa com a exponenciação. Vamos dar um print entre 2 elevado a 3 e elevado a 2. Vamos colocar esta última parte entre parênteses. E esta expressão resulta em 3 elevado a 2. Calculamos aqui primeiro, onde temos o resultado 9. E depois 2 elevado a 9, onde teremos o resultado de 512. Após a exponenciação, nós temos a multiplicação, a divisão inteira e o resto da divisão. Esses operadores têm a mesma precedência e são avaliados da esquerda para a direita. Vamos colocar aqui como exemplo 10 dividido por 2 vezes 3. Neste caso, a divisão é realizada primeiro. Ela resulta aqui em 5.0. E depois a multiplicação, que é o 5.0 vezes 3, e resulta em 15.0. Vamos ver o resultado. E aqui está, 15.0. Após isso, nós temos a adição e a subtração. Esses operadores também têm a mesma precedência e são avaliados da esquerda para a direita. Vamos colocar o exemplo aqui. 5 mais 3 menos 2. A adição é realizada primeiro, que resulta no valor 8, e depois a subtração, 8 menos 2, que resulta em 6. Mais um exemplo com relação à precedência. Vamos colocar aqui 2 mais 3 vezes 4 na potência 2 e a divisão inteira por 2. Bem, primeiro é a exponenciação, que é o 4 elevado a 2, que resulta em 16. Depois, a multiplicação, que agora vai ser 3 vezes 16,
que resulta em 48. Em seguida, a divisão inteira, que é 48 dividido por 2, que vai resultar em 24. E, finalmente, a adição 2 mais 24, que vai resultar em 26. Portanto, a expressão completa resulta em 26. Se houver necessidade de alterar a ordem padrão de precedência, nós podemos usar os parênteses para garantir que as operações sejam realizadas na ordem desejada. Por exemplo, vamos colocar aqui 2 mais 3 entre parênteses e o 4 elevado a 2 entre parênteses. Neste caso, os parênteses forçam a adição e a exponenciação a serem realizadas primeiro. E assim nós temos um outro resultado. Estes operadores são essenciais para realizar cálculos e manipular dados numéricos em Python.